Filosofia das coisas. Será que esse é mais um Filosofia das coisas? Será que vai ter vinheta? E se tiver, já foi. Se tiver, já foi. Tava pensando aqui, uma coisa que eu percebo, eu acho, é que só nos meus livros eu coloco meu nome. E às vezes pseudônimos, como um Carlos qualquer, que foi baseado na ideia de num livro qualquer. Enfim. Aliás, não. Foi isso que deu a ideia de num livro qualquer. E tentar falar filosoficamente sobre isso é complicado. Existe um programa que pergunta às pessoas, né? Eu indico no canal, inclusive eu acho muito interessante a proposta, que pergunta ao entrevistado quem é você, para que o entrevistado se apresente e depois meio que vai como uma pegadinha perguntando quem é você, porque o nome do programa é Quem Somos Nós e tal, aquela busca de quem somos nós. E nesse sentido, eu não tenho como explicar quem eu sou. A começar pelo meu nome, né? Que acabou ficando um pouquinho grande. Por ser um choque de egos. Mas não por culpa. Ninguém tem culpa. Talvez eu seja um ser ou um ente. Um ser e um ente. E aí você pode pensar aristotelicamente, eu dou asas à sua imaginação filosófica ou não, ao seu entendimento. Eu seria um ser de desculpas. Bom, entre ser um ser de culpas e um ser de desculpas, eu escolho ser um ser de desculpas. Aqui eu não estou chegando ao cerne da questão, não estou sendo profundo, estou tentando ir para a superficialidade para tentar mostrar uma síntese. Não é assim que as pessoas fazem? A oratória não prevalece, o modo de falar não tem que ter a sua beleza, a sua estética? Ou seja, eu tenho que me apresentar de uma maneira estética. Esteticamente aceitável. Bom, tem um problema. Há um choque inconsciente de egos. Só no meu nome. Eu não falo nem de nada. Só no meu nome é um choque de egos, porque é o que acontece. Isso é normal. Acontece em todas as famílias. As pessoas querem que botem o nome de fulano, de Beltrano, de não sei quem, porque tem que ter o nome do pai, não tem que ter o nome do avô também, e aí essa briga acaba que o nome fica... Carlos do meu pai, Manuel do meu avô, Pocídio Coelho de Amorim. Aí no fim tem meu pai de novo. Carlos Manuel Pocídio Coelho de Amorim. Grande, né? Aí eu pego, como fazem nas companhias aéreas, primeiro e último nome, Carlos Amorim. Aí vem que tem... Quando eu usei Carlos Amorim, na maioria dos livros, 3 livros meus eu coloquei assim. Aí eu vi que tinha outros autores Carlos Amorim, que não eu. E aí meu livro ficava entre os Carlos Amorim. O cara, quem é? Será que é o mesmo autor que fez esse livro? Né? Fica sempre a pergunta. E aí eu disse, já que é assim, eu vou facilitar. Botei só Carlos. Qualquer Carlos pode ser autor do meu livro. Qualquer Carlos pode ser autor do meu livro. Não precisa ser. E o outro livro eu coloquei um Carlos qualquer, depois deu a ideia de ir num livro qualquer. Porque
O significado do nome Carlos, né, que significa varão, homem. Ao mesmo tempo significa potência. Ao mesmo tempo não significa nada. É só um nome. E quem sou eu? Bom, a saber, depois desse choque, desse Big Bang inicial, depois do Big Bang, eis que surge uma imagem mais, digamos, sólida de uma criança que começa a ver o mundo e a entender o mundo. E a olhar o mundo e perguntar o que será todas essas coisas. E por que as pessoas me perguntam com tanta admiração, ficam tão admiradas com o fato do meu pai ser surdo e a minha mãe ser surda e hoje surdo-cega. Eu não sei quem conhece o conceito surdo-cegueira, eu falo sobre ele nesse link aqui. As pessoas ficam tão admiradas e eu dizendo, normal, por quê? Por que tanta admiração? Sabe quando você olha que aquilo para você é natural? Aí você começa a crescer e a perceber e a tomar consciência de que o seu olhar para o mundo é só um olhar. Só um. Você não é muitos, você é um. Você é uma probabilidade. Só uma. Agora, nesse instante, dentre 7 bilhões de olhares humanos, direções, perspectivas humanas de criações semelhantes, mas não iguais. Porém, toda história que se contar no YouTube e alguém chegar com sua narrativa e querer contar sua história com detalhes, com riqueza de detalhes e se pegar a fatos da infância, da juventude, dividir tudo em capítulos e fazer uma biografia, não está nada mais fazendo do que se faz num romance. Então, se você, por exemplo, lê meu livro, você vê aquele meu dia. Você sabe quem eu fui naquele momento, naquele instante. Você vai me conhecer talvez muito melhor do que pessoas que me conhecem, me veem, falam comigo, oi, tudo bem, apertam minha mão, mas não sabem nada de mim. E se você ler, aí você já vai saber mais. Porque você vai saber o instante, o que passou na cabeça de um ser humano nesse instante, naquela hora que está sendo escrito um romance, por exemplo. No meu caso não é um romance. No meu caso é literatura, meio crônica, meio... Enfim, eu não dou rótulo a meus livros. E nem faço propaganda deles, assim. Eu faço umas coisas, umas brincadeirinhas às vezes. Mas eu não faço tanto porque pouco importa se eles venderem muito ou pouco. Como eu já disse, eu tenho uma confeitaria com minha esposa, nós temos um negócio e tal, né? Enfim, pequeno. Um negócio pequeno. Mas suficiente. Que nos dá o pão nosso de cada dia, que nos dá nossas contas básicas e, enfim, dá para nos manter com o suficiente para cada dia, para cada hora. E mais até, mais. Às vezes é até excessivo. Nós somos muito viciados nós humanos, hoje, nessa modernidade, ainda somos muito viciados ainda em tudo que chama a atenção. Então, se perguntar quem é você, para mim, se pergunte a você mesmo quem é você, porque mais ou menos é quase a mesma coisa.
É quase a mesma coisa. Se você entende, se você está sacando qual é, as dúvidas existenciais, ser ou não ser, é quase a mesma coisa. Tem gente que crê em hierarquias, então acha que ser melhor ou pior é porque você conquistou tais títulos e tal. Não vou falar de título nenhum, até porque eu não tenho nenhum mesmo. Estou fazendo, né? Eu fiz letras e não concluí porque achava que não era a minha. E depois, agora, no caso, estou cursando filosofia, quase aos 40, e pouco me importa. Eu não conto mil. Pouco me importa. Para mim, não, essa coisa de tempo passado, contabilidades temporais, espaços temporais, assim, para mim não fazem muito sentido, não, sabe? Eu sigo caminhando na vida. É mais simples, sabe? Você faz as coisas do dia, eu entrego, eu desço, faço entrega, subo, pego, pedido, desço, recebo pagamento, subo, faço, desço, recebo, subo de novo, lavo o prato. Então, na verdade, eu não sou nem tanto dono, sou mais empregado, né, da docimetria, que é a empresa, a confeitaria. E desenvolvi técnicas, inclusive, interessantes de lavar sacos, não os descartáveis, né? Os sacos de confeitar reutilizáveis, sem virar. Tem técnica simples, rápido. Você vai, ó, sabe? Enfim, técnica para derreter chocolate, essas coisas. Para facilitar a lavagem, processos que agilizam e tal. E que as pessoas nem olham para esses processos. Não, é uma coisa inútil, né? Lavar prato, coisa estúpida. Eu quero ver você lavar uma pilha de prato em 1 hora, quando na verdade uma pessoa que não tem experiência levaria 3 horas, 4 para lavar a mesma quantidade. Porque você vai adquirindo prática, a coisa vai ficando automática, sabe? Você vai desenvolvendo técnica. Tudo você desenvolve técnica. Tudo. E ainda me sobra tempo para gravar vídeo. Por isso que às vezes nos vídeos eu tô cansado. Tem hora que eu aparento estar cansado e realmente estou cansado. Às vezes um dia puxado, estamos na época de Páscoa, então tá rolando muito pedido. Enfim, lava prato. Hoje até engilhada minha mão ficou. Então assim, e minha mão é grossa, não fica engilhada muito fácil. Só fica engilhada se eu lavar muito o prato mesmo. Mas se for coisa pouca, não fica engilhada, ela é grossa. E de espelar, então, nem falo. Ela é grossa mesmo, meu amor. Mas enfim, somos Homo sapiens em construção, com desenvolvimento filosófico. E aí eu tenho tempo para ler tudo aqui. Tudo que tem aqui eu já li. Fora o que tem aqui, ó, guardado aí nessa memória, um chipzinho da Amazon. Pois é. Simples. Eu não tenho muito o que falar. Por isso que é muito mais interessante para mim falar da coisa da humanidade de um modo mais profundo, porque se eu falar sobre mim, eu vou estar falando sempre de superficialidades do dia a dia, que qualquer um pode ter sua história. Tem gente que tem histórias que aparentam ser mais interessantes, talvez, do que a minha. Então, a minha me satisfaz, mas pode não satisfazer algumas pessoas. As pessoas podem se sentir tão inquietas, não aguento, pelo amor de Deus, sabe? Então, se você não aguenta, procure outro caminho, procure outra coisa. Tenta encontrar. Eu procuro ler quando eu tô assim, e funciona. Ler é muito bom. E há muitas vantagens científicas comprovadas mesmo no hábito de ler.
Mas não é só na leitura de livros. Existe muito mais camadas e camadas de compreensão do que é ler, do que é ver. Através da lente, olhar no olho de uma pessoa, olhar no olho humano. Através da lente. Atravessar você, saber que eu não estou falando para milhares, centenas, ou seja lá quantos forem, ou nenhum, não sei para quantos vai chegar. Não é para uma multidão. Eu não falo aqui, quando eu estou aqui na câmera, assim, na frente da câmera, eu não falo como se eu estivesse falando para um monte de gente, não. Eu não quero falar para eu quero falar para uma pessoa. É como se tivesse uma pessoa aqui na minha frente, eu conversando, batendo um papo. Só falta uma cervejinha. Porque tá foda gravar lá, porque lá é barulho demais na varanda. O povo fica conversando, os vizinhos e tal. Aí eu não tô conseguindo fazer vídeo lá. Senão, na sexta-feira podia até fazer uma cervejinha, uma coisa assim. Mas lá tá ruim de fazer. Eu não sei. Qualquer dia desse eu faço um vídeo na varanda. E é isso. Eu não olho pra câmera como se fosse uma multidão. Eu olho pra você. Então é em particular, é intersubjetividade. Enfim, seja lá quem você for, você pode ser bilhões de pessoas ou uma só, ou, enfim, não sei para quantos, entende? Não sei quantos chegaram até aqui, não sei quantos. Aí avalie, fazer uma biografia e dizer quem eu sou. Grande coisa. Eu prefiro falar das coisas, por isso que eu gosto da filosofia das coisas. Eu prefiro falar, sei lá, nas novidades da física quântica. É fantástico. Mas sem mágica, sem aquela coisa de, porque dizer cura quântica, vai fazer não sei o que. Não, tudo bem, eu respeito alguns que têm. Enfim, cada um tem seu modo de pensar. Eu não vejo a física quântica com esse olhar, não, sabe? Tem que ser mais sério, olhar mais crítico um pouco. É tentar não se impressionar à primeira vista, não ficar impressionado com a primeira vez. Você vê alguma coisa e diz, meu Deus, fica impressionado. O exercício é deixar de ser impressionável. Aí você consegue ler mais do que a leitura, você consegue penetrar camadas impenetráveis. Agora, se você faz uma leitura superficial das coisas na vida, tal, não sei o quê, você está sujeito a ser movido como gado. Seja da direita, seja da esquerda, não interessa. Eu estava pensando hoje à tarde uma coisa. E aí veio bem a calhar esse papo. As pessoas falam muito de política, hoje em dia está se falando muito de política. E por que a filosofia, já que você fala tem um canal que fala sobre filosofia, fala tão pouco de política, alguns devem perguntar, né? Porque é o seguinte, qualquer visão política, qualquer ângulo, o prisma que a gente tem, direita, esquerda, que é móvel, segundo dizem agora, né, já se atualizou isso, é móvel. Enfim, vão modernizando esses prismas e tal. Enfim. Aí você tem direita, liberal, o conservadora, e esquerda, liberal, conservadora, centro, não sei o que e tal. Enfim, aí você tem um prisma imenso, aquela coisa toda. Só que ninguém cabe exatamente num ponto ali. Porque ora você concorda com uma parte aqui, ora com a parte acolá, é todo fracionado. Então, o que acontece? Um advogado bom, ele vai pegar por exemplo, a extrema esquerda vai pegar um argumento, defender a extrema esquerda e vai construir o argumento todinho e selar. E quem não tiver mais inteligência do que ele, não vai conseguir ultrapassar essa barreira, porque ele é mais inteligente. Então, vai fechar o argumento, vai fazer o argumento perfeito e vai jogar no seu bolso e você vai, e acredita e fica impressionado. E a direita, por sua vez, pode fazer a mesma coisa. O advogado pode pegar, fechar a coisa direitinho. Enfim, argumento. Quem sabe argumentar, existem muitos truques de argumento que você usa
com narrativa, porque a porra da narrativa, ela é um código, entenda? Aí você fecha qualquer código com simples recursos de neurolinguística, enfim, tal, e aí você dá um caráter de credibilidade, ainda mais se você fizer apelos à autoridade, por exemplo, colocar PhD em física em Harvard, não sei nem se tem física, né? Enfim, PhD em doutorado em direito constitucional, não sei o que lá, sei o que lá. Aí dá credibilidade, toda aquela coisa, e você fecha o argumento de uma maneira que vai, fecha. Todo mundo acaba ficando justificado. Todo mundo é justificável. Seja de direita ou de esquerda. Todo mundo tem sua história, seu signo. Não é signo do zodíaco, não estou falando em zodíaco. Eu estou falando que todo mundo tem o seu... uma coisa subjetiva. Então... Por isso que eu não creio na política, não olho para ela como tomando algum partido. Dizendo, tem partido, não sei o quê. Eu vejo que isso é uma construção humana. Eu olho, o meu olhar assim à distância, tal, não sei o quê. Não. O bom senso hoje me indica que eu devo tomar tal atitude. E aí o bom senso é dia após dia. Depende da hora. Tem dia que o bom senso vai dizer você tal coisa. Que vai parecer mais de esquerda. Hoje, né? Porque a esquerda já mudou também muitos aspectos. Direita, esquerda, sempre mudam. As pessoas é que não vivem só um período do tempo, um espaço, tal, não sei o quê, e acham que estão descobrindo a história. A história que se construiu no espaço-tempo com hereditariedade, não sei o que e tal, mas a pessoa tem só o fragmento, mas acha que eu sou dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. Se você chegou aqui, é porque você confia em algo além de mim. Não pode ser em mim só. Entende? Em algo além. Né? Em algo que tenha... Estão gritando aí na rua, esse caralho. Mas por hoje é só. O papo aí tá legal, mas hoje eu tô cansado. E vou deixar pra editar esse vídeo amanhã. E, enfim. É isso aí. Um beijo e falou.